Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. A gente começa aí agradecendo mais uma oportunidade que a gente tem de trabalho. Meu nome é Robson Valentim, sou do Fraternidade Oficina do Amor, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A nossa proposta de estudo hoje está em torno do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Os dois últimos textos, que um fala benefícios pagos com a ingratidão e o outro fala da beneficência exclusiva. Dois textos que vão botar a gente para raciocinar, para pensar e que mexem bastante com a gente. Por quê? Porque a gente vai lembrar aqui, né? Nós somos espíritos imortais. Um dia fomos criados pelo Pai simples e ignorantes, sem inteligência, sem moralidade. Começamos uma experiência na matéria. Entra na matéria, sai da matéria. Entra na matéria, sai da matéria. Vai adquirindo um pouquinho de inteligência. Aí daqui a pouco, né, a inteligência que a gente tem, a gente começa a usar de maneira equivocada, começa a sofrer, começa a buscar o lado moral também para fugir do sofrimento. Ninguém nasceu para sofrer, né? Aí chega um determinado momento que a gente é promovido lá daqueles primeiros mundos primitivos, onde estão as primeiras encarnações, o espírito ainda é bastante selvagem, violento mesmo. Eu falo violento, gente, quem tiver em casa aí depois, né, vai ter a palestra gravada. Abre o Livro dos Espíritos na pergunta 271, você vai ver Allan Kardec falar assim: os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva. Os canibais que tem aqui na Terra ainda não estão no último grau da evolução. E existem mundos onde a ferocidade e a brutalidade não tem analogia na Terra. Eu falei, meu Deus do céu, nós fomos criados simples e ignorantes e um dia passamos por lá, até a gente chegar aqui hoje. Aí daqui a pouco a gente é promovido num determinado dia, chega para cá, para um mundo que é expiações e provas. Qual é a característica maior do mundo de expiações e provas? O mal sobressai sobre o bem. Todos nós somos rebeldes ao Evangelho de Jesus, a maioria de nós a gente já conhece o Evangelho, mas praticar é uma dificuldade enorme, não é isso? E a gente está aqui, ó, ainda trazendo uma parcela generosa de egoísmo, vaidade e orgulho. A gente chega aqui na Terra, qual é o aprendizado maior? Amar o próximo como a si mesmo, amar Deus acima de todas as coisas. Então a gente vem estudar aqui no Evangelho que quanto mais dentro do egoísmo, da vaidade e do orgulho a gente estiver mergulhado, mais a gente exige, espera reconhecimento para tudo que a gente vai fazer aqui na Terra. Eu estou mais preocupado com o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. E a gente pega um texto hoje que vem falar assim, ó, e os benefícios pagos com a ingratidão? Porque a gente vai perceber o seguinte, né? Se a gente fosse colocar assim, a Terra como uma escola, vamos fazer uma comparação com uma escola primária, vamos botar assim, ó, o mundo primitivo seria aquele alfabetização, né? O jardim, pré, aquele início. A gente chegou aqui no mundo de expiações e provas. Tenta imaginar assim, o aluno de primeiro ano para o aluno do nono ano, dentro do nosso sistema hoje, né? O aluno do primeiro ano, o que ele vai estar fazendo? Ele ainda está vindo, ainda trazendo todo esse primitivismo, chega para cá, ainda comete muitos crimes, dá muito trabalho para a sociedade, desencarna, vai estagiar nas regiões de sofrimento que tem na Terra e fica encarnando até chegar a um ponto de equilíbrio, não entrar mais nessas regiões de sofrimento, e daqui a pouco a gente começa a descobrir que existe o Cristo, começa a ouvir o Evangelho, começa a trazer o Evangelho para dentro da gente, começa a arriscar a prática, né? E a gente vai chegar ao seguinte, chega num momento em que, quando a gente começa a querer vir para a casa espírita, para estudar, para conhecer a verdade que vai libertar a gente, igual Jesus fala, para iniciar os trabalhos, parece que tem alguém lá embaixo o tempo todo falando, vem para cá que você não é daí não. Né? Você sabe que é o Robson que está falando lá na frente, você não sabe quem ele é. E ele já fez isso, fez aquilo, então já vou dizer para vocês, gente. Emmanuel tem uma frase maravilhosa, ele fala assim, jamais utilizem o argumento de imperfeição para adiar o trabalho que vocês têm a fazer, porque não existe perfeição na Terra. Todo mundo aqui, no jargão popular, tem telhado de vidro. Por isso que Jesus fala para a gente lá, né? Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Não é? A gente tem maneira de ficar olhando o cisco do olho do outro, tem uma trave no nosso. Mas aqui na Terra nós somos dessa maneira. Então, fala para a gente, vamos começar a trabalhar. E aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente vai esbarrar com umas coisas assim, interessantes, né?
Já viu que todo mundo que começa a trabalhar por Cristo, parece que você acende luz. A gente estava conversando até sobre isso ontem, né, Dona Steck? Quando a gente acende luz, já viu no verão, atrai um monte de inseto? Fica aquela monte de coisa ali ao redor, né? Porque as pessoas querem um pouco também se beneficiar dessa luz e, ao mesmo tempo, você fica em evidência. Então, as pessoas começam a estudar, ficam olhando para a gente, assim, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, a maneira que eu falo, e muitas das vezes aquela coisa, tá vendo? Ele fala uma coisa e faz outra, e a gente começa a trabalhar assim mesmo. Aliás, vai ser até interessante, gente, que normalmente a gente é convidado para falar de temas que a gente tem dificuldade. Aí eu ouvi uma vez uma companheira falando assim, não, eu gosto de falar do trabalho porque eu já tenho disciplina no trabalho, mas eu tenho dificuldade no perdão e os espíritos me botam para falar do perdão toda hora, eu não quero mais falar sobre perdão, não, a ideia é essa mesmo, gente. A gente vem para cá na cara mais lavada, começa a falar sobre perdão, e tem hora que vai ter que aprender a perdoar, né? Mas a gente começa a falar, a trabalhar e vai colocando na prática e vai melhorando um pouco, mas a ingratidão ela vai aparecer na Terra. Então eu vou colocar aqui, tenta imaginar que o aluno do primeiro ano, agora o aluno do nono ano, já está terminando aqui, já está nas últimas etapas do mundo de expiações e provas, está quase indo para a regeneração. Tenta imaginar esse aluno. Como é que está esse aluno? A gente está aqui no meio do caminho, vamos dizer assim. A gente já não está aqui, a maioria de nós já não está mais dando tanto trabalho para a sociedade, não, né? A gente já está naquela fase de descobrimento da gente, de buscar o trabalho, né? Mas depois que a gente começa, ainda tem algumas etapas pela frente até a gente conseguir pegar toda a aprovação aqui desse mundo para ir para o mundo de regeneração. Mas a ingratidão ela vai vir, e olha, eu vou começar aqui a falar desse tema, pegando um texto que está no livro Palavras da Vida Eterna, que vai falar da ingratidão nada mais, nada menos que aquele que foi o guia e modelo nosso. Quem é o guia e modelo? Pergunta 625. Jesus. E um texto em que o Emmanuel fala o seguinte, ele fala para a gente que quanto mais a gente estiver enraizado no egoísmo, na vaidade, no orgulho, quando aparecem os ataques, eu quero me defender. E ele fala assim, pega primeiro um versículo que está no Evangelho de Marcos, o título da lição, Palavras da Vida Eterna, lição 65, defesa. Para depois a gente estudar em casa, né? Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos foi confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, e sim o Espírito Santo. Está no Evangelho de Marcos. E vamos tentar imaginar o seguinte, vamos tentar imaginar aquele momento que Jesus está sendo entregado pelas autoridades na mão de Pôncio Pilatos. Como é que Pôncio Pilatos faz com ele? Em primeiro lugar, tu és rei? Aí ele fala assim, tu dizes, mas eu afirmo que eu sou rei sim, mas meu reino não é desse mundo. Se eu fosse desse mundo, meus súditos já teriam vindo aqui para me salvar. Aí, no segundo momento, quando ele fala isso, já veio um sarcasmo, já veio um deboche. Então quer dizer que tu é rei. E Jesus, percebendo aquilo, ele se calou, porque ele percebeu que qualquer coisa que ele falasse dali em diante já não ia trazer o menor efeito, né? Já estava o cenário pronto, ele já tinha sido informado, inclusive, né? Mostrou para ele, o pai, né? Qual é o caminho que ele ia tomar, né? Do sofrimento todo. Então ele coloca aqui, se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guarda em ti mesmo cidadela e refúgio, não se perca em conflitos inúteis e nem te emaranhes em explicações infindáveis. Sabe aquela coisa de você querer tirar satisfação? Minha irmã falou aquilo de mim, meu pai está falando isso, aquele meu amigo do trabalho, ele fala para a gente, não te percas nesses conflitos. Ele dá uma dica para a gente aqui que é difícil, mas não é impossível. Ele fala para a gente assim, acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te catalogarem o nome, oferece por resposta a prestação do serviço. Gente, eu vou começar trazendo os exemplos, vai vendo que por intuição a gente vai trazendo. Não sei se vocês perceberam que Divaldo Pereira Franco, ele sofreu muitos ataques nos últimos anos porque ele foi se posicionar politicamente no momento em que o Brasil está dividido, está polarizado. Então, quem era contrário à opinião dele, né, fez um ataque em cima dele. Primeira característica que me chamou muita atenção do Divaldo, ele não parou de trabalhar em momento nenhum. Não teve um dia sequer que ele não acordou fazendo vídeo dele e atendendo todos os convites de palestra para fazer em qualquer lugar do mundo que ele foi chamado. Primeira característica, ele não se abalou com os ataques que ele recebeu, não.
Segunda característica, ele teve a humildade de, através de um vídeo também, ele dizer que a espiritualidade o pediu para não ficar expondo a opinião dele, para que eles falassem ao invés do Divaldo ficar falando. Então o Divaldo assumiu isso, falou, estão me pedindo para eu não ficar colocando o meu ponto de vista das coisas. Né? E continuou trabalhando e sendo atacado o tempo todo. Eu até em alguns momentos, eu não vou dizer para vocês nem que eu concordo, nem que eu discordo, e nem qual é a minha oposição, não interessa para esse momento. O que interessa é que eu fiquei pensando assim, gente, para eu fazer uma crítica a um espírito trabalhador igual o Divaldo Pereira Franco, eu teria que pelo menos iniciar um trabalho igual o que ele faz. Né? Eu não vou nem dizer se terminar, porque ele não terminou ainda, está com 95 anos de idade, está fazendo ainda. Ele já está quase passando dos 400 livros psicografados igual o Chico. Tem aquela obra maravilhosa lá da Mansão do Caminho, tem essas palestras todas que ele faz aí, e está tudo registrado, né? Muito mais material até do que o Chico deixou, porque a tecnologia na época do Chico não permitia que ficasse isso tudo para a gente, né? Então, pelo menos eu penso dessa maneira, eu vou procurar ajudar, ao invés de querer criticar e dizer que ele está gagá, essas coisas que as pessoas falaram por aí. Mas ele está falando, ó, oferece sempre por resposta a prestação do serviço, porque o fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio ou destruição. Você não vai sanar o mal à força de palavra somente, não. O que vai ter força mesmo vai ser a tua atitude. Eu vou falar, o exemplo, é o exemplo que vai ter atitude nesse momento, né? Então ele coloca aqui, dá-lhes a conhecer a própria rota do trabalho edificante que realizas e a luz divina vai inspirar o verbo justo no momento certo. Aí ele coloca aqui, ó, meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se dos tribunais terrenos, ante a senha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, nós somos induzidos a pensar que o mestre teria agido assim por ter mais o que fazer do que gastar tempo em defesas desnecessárias. Que frase maravilhosa, né? Ele tinha mais o que fazer do que ficar tendo que... eu não sou isso não, tá? Não, gente. A gente não se defende assim, a gente se defende trabalhando. A gente se defende voltando para cá, para a casa espírita, deixando de assistir as palestras só de maneira online, vem para cá para trabalhar, porque a casa precisa se reerguer de novo, né? Precisa voltar toda ativa mesmo. Os espíritos estão trabalhando aqui, né? Estão tendo trabalho de ir na casa de algumas pessoas, mas estão trabalhando aqui, está na hora da gente voltar para o trabalho mesmo. Não é? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente pega aqui, né? A maneira como Cristo agiu. Aí eu vou pegar alguns exemplos aqui, ó, que foram acontecendo comigo, que quando a gente fala da gente mesmo, as palavras têm mais força. Né? Em primeiro lugar, eu cheguei na casa espírita, aí eu levantei a mão, né? A gente tem que tomar iniciativa, eu convido todo mundo, vamos tomar iniciativa quando a gente chega, não vamos ficar só assistindo reunião pública, não. Termina a reunião, procura a direção da casa e vê o que eu posso fazer. Eu cheguei lá e falei, eu quero dar o curso do Livro dos Espíritos. Posso? Isso no ano de 2002. Né? Tinha saído do Leon Denis e foi para o Leopoldo Machado. Aí cheguei no Leopoldo Machado, quero dar o curso do Livro dos Espíritos. Começa com o que é o Espiritismo primeiro, história do Espiritismo. Eu fiquei 2 anos dando curso para 2 alunos só, que era para provar a dedicação, a vontade, porque né, muitas das vezes é fogo de palha. Né? Mas aí viram, não, beleza, então agora abriu o caminho. Aí comecei a fazer visita para a pessoa que estava pedindo cesta básica. Eu ia na casa da pessoa, impressionante, gente. Você deve acontecer, isso aqui é a mesma coisa que com vocês aqui na Taquara, né? Mas em Nilópolis, você vê assim, uma mansão, uma casa do lado, aquele corredorzinho lá atrás, uma barraca que moram 8, 9 pessoas. Eu ficava olhando para as pessoas e falava, meu Deus, olha o sacrifício que essa pessoa faz, e até aquele conceito de lar, para a diferença de casa que tem no nosso lar, né? Uma união entre aquela família ali, numerosa, né? Que você não encontra às vezes nas mansões por aí, né? Porque tem muito conflito, né? Muita briga, né? Mas teve uma pessoa que me marcou, que eu cheguei na casa da pessoa, ela estava pedindo cesta básica e ela tinha televisão, na época ainda não tinha LCD, era aquela televisão de turbo ainda, né? E aquela televisão de 30 polegadas e ar-condicionado na casa dela. Eu falei, ué, essa pessoa não tem por que tá pedindo cesta básica, né? Aí eu escrevi e fui na direção do espírito lá que coordena o trabalho da casa. Aí o espírito falou assim, meu filho, não deixa de dar cesta básica para ela não, porque ela tem o vício de pedir. E essa está sendo a única maneira que ela está tendo de ouvir o evangelho, ela vem aqui para casa, é a única maneira que ela tem. Eu falei, então peraí, eu tenho que começar a aprender a não ficar me impressionando com essa coisa da matéria, né? E ver mais o que os espíritos estão falando. Aí, segunda coisa, nós começamos um trabalho lá na casa, que tem até hoje,
O pessoal entrega comida na rua, faz uma média de 150 quentinhas toda segunda-feira, e vai entregar na rua para o morador de rua, né? As pessoas estão vivendo essa prova que é duríssima. E aí a gente foi informado no seguinte: então, primeiro, ingratidão, benefícios pagos com ingratidão, para não fugir do tema. Você vai entregar a quentinha na rua e fala assim: amigo, você quer jantar? Quero. Uma comida deliciosa, porque eu comi antes de sair. Eu sempre comi uma quentinha antes, sei que era gostosa, e pegava a quentinha assim, eu jogava no chão. Aí veio na minha cabeça assim: ó, não é ele que está jogando, é o Espírito que está jogando através dele. Tenha muita compaixão dele. Eu, tá bom. A gente fez isso durante pelo menos umas 6 semanas. Ele pegava a quentinha e jogava no chão. Aí o pessoal que está trabalhando comigo fala: mas pô, você vai dar de novo para ele? Pô, outra pessoa está com fome, está querendo comer. Até que teve um dia que ele aceitou e comeu. Aí a gente recebeu a informação de que quando a gente ia até ele está sofrendo, ele está subjugado ali, né? Está passando por problemas ali obsessivos. Mas tem também anjo da guarda e tem espíritos que amam aquela pessoa. Aqueles espíritos saíam dali, seguiam a gente até o centro espírita para saber quem era o grupo, e depois simpatizaram tanto com o grupo que alguns começaram até a trabalhar com a gente. Então, olha como é que é o negócio, né? Se fosse na ingratidão, né? Fala, não faço mais aquilo ali. Não, mas onde você vê maior dificuldade, ali está o trabalho de verdade, porque Jesus não falou que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão doentes. Né? Ele veio para a gente que está doente aqui na Terra. Então eu comecei a perceber, peraí, a ingratidão ela vai começar a vir quando você acender luz de verdade dentro de você. Aí tive acesso à história de Leopoldo Machado. Alguém conhece a história de Leopoldo Machado? Chico Xavier dizia que Leopoldo Machado era o espírito número 1 da época dele, na década de 50. Por quê? Porque Leopoldo Machado, enquanto o Chico estava psicografando o livro, Leopoldo Machado estava fundando centros, confederações, estava estimulando a mulher dentro da casa espírita, o trabalho da mocidade, tudo. Ele foi pioneiro nisso tudo, inclusive a caravana da fraternidade. Aí eu estou vendo que o Leopoldo Machado me marca uma festa na casa dele. Fala assim: ó, quero chamar o grupo da casa espírita para ir lá para minha casa para uma festa. Aí todo mundo chegou antes dele, só a mulher dele estava em casa, a dona Marília Barbosa. E o pessoal, cadê? Normalmente festa tem um suco para a gente tomar, né? Tem um salgadinho. Quando eu cheguei aqui, me ofereceram sopa de ervilha, me ofereceram umas coisas gostosas. Ele me ofereceu. Cadê? Daqui a pouco chega o Leopoldo Machado com um montão de saco de feira, aquele saco de farinha, né, branca, né? O que é isso aí? Vamos para a nossa festa, vamos pedir doação para o Lar de Jesus, que era uma casa que ele abriu, que era asilo e orfanato ao mesmo tempo. Aí ele saiu dali, a primeira casa que ele chegou, falou: ó, foi pedir a doação, a pessoa deu uma cusparada no rosto do Leopoldo Machado. Ele falou: quando eu recebi aquela cusparada, eu falei: agora eu sei que eu estou no caminho correto. Né? E a instituição funcionou. Teve um dia que ele deu a descrição para a gente de como foi o dia do desencarne dele. Aí o médico que estava dando a mensagem falou assim, né? Ele falou através do médico, falou assim: quando eu desencarnei, eu estava no hospital, me senti muito fraco, mas de repente eu já acordei do outro lado da vida, e quando eu abri os olhos, uma pessoa falou para mim assim: Leopoldo, se levanta que você tem força para se levantar sozinho, você não precisa da gente não. Ele olhou para frente, todos aqueles idosos que ele tratou no Lar de Jesus, que foram antes dele, fizeram um cortejo para receber ele do outro lado. Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça aqui, ó. Quando a gente nasce, a gente não faz a festa para os nossos bebês? Quando desencarna, eles fazem festa para a gente também, recebe a gente lá do outro lado da vida também. Né? Então aconteceu isso com o Leopoldo Machado. Tudo começou com o quê? Com ingratidão. Por que ingratidão, gente? Porque o aluno que está aqui no primeiro ano da escola, ele não vai ter essa compreensão. Ele não vai nunca compreender assim, a importância de bateu numa face da outra, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000 e pediu a capa da túnica. Ele nunca vai compreender perdão 70 vezes 7, amar os vossos inimigos, dar a César o que é de César. Ele não vai compreender isso. Agora, você que chegou aqui ao nível de entender o Jesus e de estar buscando Jesus, você está começando a pegar esses valores, e quando você pegar esses valores, vai ter ataque sim. Tá? Porque ó, o espírita, quando chega na casa do espírita para trabalhar de verdade, o que acontece? Duas coisas que acontecem com ele, né? Reforma íntima e a preocupação de reparar o mal que fez no passado. A gente começa a identificar tudo aquilo que a gente fez de errado e tentar dar um jeito de reparar. Aí eu vou para o segundo texto agora. Esse segundo texto, ele vem mostrar para a gente o seguinte: é Caminho, Verdade e Vida, lição 169, no quadro real.
até desanima algumas pessoas às vezes. Emmanuel que está escrevendo, né? Chama a gente para a realidade. Ele fala assim: aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Não vai ter moleza. Tá? O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para a igreja isolada, não. Ele é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Aí a palavra de Jesus não padece de qualquer dúvida. Olha a palavra dele, vamos lá. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja o servo de todos. Buscai a porta estreita. Essa aqui é ótima. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Alguma vez falou em molezinha aqui pra gente? Não falou em moleza. Gente, eu vou falar de uma coisa aqui que vou tomar liberdade. A última vez que eu falei desse tema, eu tenho que falar. Desculpa que os espíritos, né? Olha que coisa interessante. Primeiro, há 19 anos eu participo de um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, né? Então nós fomos convidados para fazer esse encontro numa casa espírita lá de Campo Grande e não fazia parte do tema, mas do nada veio aquela história, me veio a vontade de falar sobre o assalto que Chico Xavier sofreu. A história do assalto do Chico Xavier foi o seguinte: um rapaz pulou o muro, armado, rendeu o Chico. Hoje seria perdeu, né? Igual o pessoal fala, né? Aí, quando rendeu o Chico, ficou: cadê o dinheiro? Eu vou te matar. Ele falou: o dinheiro está naquela gaveta ali. Tal. Passou o dinheiro todo, e na hora que ele ia embora, ele falou: olha, você não me leva a mal não, que eu vou falar, eu moro sozinho, e eu vou jantar agora, tem muita comida aqui. Eu acho que você está com fome, né? Você não quer jantar comigo, não? O rapaz, é claro que ele ficou cabreiro, né? Ele deve ter ficado com a arma numa mão e o garfo na outra, né? Ele sentou ali e ficou, né? Mas ele jantou. Comeu rápido, né? É quando ele ia levantando, o Chico falou assim: olha, eu recebo muita roupa de doação. Aí eu sou baixinho, estou vendo teu porte, aquelas roupas tudo serve para você. Você não quer pegar aquela roupa, não? Aí o cara já, pô, esse cara é maluco, né? Eu levei o dinheiro dele, vou levar a roupa dele também, né? Aí quando ele ia pular a janela, eu falei: meu filho, por favor, não faça isso. O pessoal da rua vai achar que você é ladrão. Sai pela porta da frente. Abriu a porta da frente para ele sair. Né? Aí contei essa história. Domingo. Aí veio a segunda, na terça-feira eu fui falar sobre benefícios pagos com a ingratidão. Esse texto aqui de hoje. Aí no meio do texto, me veio, no meio da palestra, do texto da palestra, me veio aquela coisa por intuição, falar de assalto. Falar: gente, se vocês forem assaltados, tem gente que deixa de trabalhar porque estava indo para a casa espírita e foi assaltado. Falou: olha, qual é a recomendação que os espíritos dão para a gente? Se chegar na gente, não reaja, fica quieto, entrega tudo que aquela pessoa está querendo. Porque é o seguinte, são espíritos que já estão percebendo que não vão continuar no mundo regenerado, eles já estão naquela coisa assim, igual briga de torcida de futebol, não é minha, então não vai ser de ninguém. Sabe? Então eles estão mesmo causando rebuliço mesmo. E, é claro, não reúne condições de continuar numa terra regenerada, vão ser retirados daqui e vão para outro lugar. Estão com o coração duro. Eu conheço gente, por exemplo, que na hora do assalto foi querer falar de Jesus e tomou um tiro na perna. Então, nem de Jesus. Fica quieto, entrega. Aí falei assim na palestra: vão roubar meu documento. Você não vai ser nem o primeiro nem o último. E não vai morrer por conta disso. Fica tranquilo. Falei isso 7h40 da noite. Chego em casa às 8h20, o que aconteceu? Me renderam. Né? Aí na hora que o rapaz desceu, porque a minha casa eu tenho um portão eletrônico, né? O controle não funcionou. Eu tive que parar o carro, descer, abrir o manual, entrar com o carro. Quando eu estou fechando o portão, veio abre o portão agora, perdeu. Aí eu já olhei para os espíritos para cima, vocês estavam me prevenindo, né? Eu já botei a mão para cima assim. Aí o rapaz veio primeiro para me revistar. Você é policial? Eu falei: não, cara. Ele cismou com a fivela do meu cinto, ele achou que fosse. Meu irmão, isso é fivela, cara. Leva o que você quiser. Só que tem um que fica dentro do carro, estava dentro do carro lá e estava com uma arma maior, devia ser um fuzil, né? E aquele fica: dá um tiro nele, sabe fazendo aquela pressão, né? Eu falei: não precisa disso, peraí. Aí eu levantei a mão, fui pro cantinho, virei, fiquei de costa.
Ele levou 38 segundos só nesse processo. Me revistou, entrou no carro, levou carro, celular, carteira, pasta de trabalho, levou, fez um... Só que levou uma coisa também, foi o que mais me doeu. Eu tinha um HD com todas as fotos, vídeos, desde que minha filha nasceu, a primeira filha em 2004. Aí eu falei, pô, se esse HD queimar, eu vou perder tudo, né? Aí eu levei para o meu trabalho com outro HD para fazer backup. Cópia. Tava os dois dentro da bolsa, ele levou os dois. Levou o original e levou... Só que ali, gente, tem todas as minhas informações de, por exemplo, imposto de renda, sabe, ele mais levou, foi muita coisa minha. Eu falei, cara, e agora? Aí vem aquela vozinha do espírito aqui, ó. Você é algum criminoso? Tem alguma coisa que te comprometa ali? Não. Tem alguma foto comprometedora? Eu conheço, por exemplo, pessoas que tiram foto nus. Não. Deixa aí, ó. Você não vai ser nem o primeiro nem o último. Tá ótimo. Aí toma aquela providência toda, né? Faz registro de ocorrência, faz tudo. Quando chega em casa, gente, eu não guardei a imagem deles, até a câmera que tem, né? Tem até aqui no celular, depois que quiser ver, aqui tá aqui como é que foi o procedimento dele lá, né? Não guardei a imagem dele, até porque estava com boné. Quando eu terminei de fazer o registro na delegacia, que eu cheguei em casa, eu fiz uma prece fervorosa por eles. E fiz uma prece mesmo. Eu falei, gente, eles não sabem o que estão fazendo. Segredo, assim, ó, não guardei mágoa e isso me ajudou muito. Que eu fico vendo pessoas assim passando por transtornos, né? Aquela coisa de... Não vou dizer que a gente não fica baqueado, não, tá? Foi na terça-feira, até sexta-feira ainda estava um pouquinho baqueado. Quando chegou na sexta-feira, eu dei um tapa na mesa, falei, um assalto não vai me atrapalhar, não. Vou voltar para trabalhar, vambora. Aí começou a palestra para caramba, vai, faz um monte de coisa e acabou, né? Dá a volta por cima. São processos naturais desse mundo que a gente está vivendo, o mundo quando está em regeneração, né? Mas me botou para pensar, tem muita gente que, não, a partir dali entra em depressão. E outra coisa curiosa, muitos amigos me ligando para prestar solidariedade, mas usando assim, ó, desculpa a palavra, tá? Aqueles desgraçados vão ter o que eles merecem. Em momento nenhum pensando na condição de coitado que eles estão sendo, mas a revolta é tão grande hoje, né, a violência urbana, né, que a ideia era extermínio, era prisão, era matar, era fazer isso com a pessoa. E a gente que é cristão, não, gente. O cristão não pode pensar dessa maneira. Você vai tirar o corpo dele e o espírito continua vivo. Né? Não tem jeito. E outra coisa, o espírito está vivo e vendo quem foi que tirou o corpo, iniciando até processos obsessivos. Não é o tema da palestra de hoje, mas estudem a subjugação, que é uma das formas de obsessão, e os espíritos falam categoricamente, ó, a subjugação só acontece com aquele espírito que realmente cometeu uma grande traição, um grande crime, um homicídio, né? Ele não se arrepende nem um pouquinho e continua fazendo. Se tiver que fazer de novo, ele vai fazer. Aí Deus permite que a subjugação aconteça para a instrução dele. Agora, se tiver arrependimento sincero, aquela pessoa realmente quiser trabalhar mesmo, livro No Mundo Maior, do André Luiz, tem um capítulo, se eu não me engano, 12 ou 13, um dos dois aí. Tem um espírito lá que ele é muito comprometido, mas ele assumiu o compromisso de trabalhar na casa espírita. Ele se afasta do trabalho e começa a ter ataque epilético decorrente do ataque espiritual que ele está recebendo. Aí ele é obrigado a voltar para o trabalho, mas só pelo fato dele ter assumido o compromisso e vir trabalhar na casa espírita, ele estava protegido enquanto está trabalhando, né? Aí o Chico Xavier fala assim, quando a providência divina vem cobrar os débitos do passado da gente, vai se encontrar a gente trabalhando, eles vão dando moratória, vão deixando a gente trabalhar, não vão cobrar agora não, deixa a coisa acontecer. Então, gente, a ingratidão vai vir mesmo, não tem jeito, nem Jesus escapou. E quem são os mais atacados? Adivinha quem são? Eu falo para vocês, ó, a gente está aqui falando na frente, sabe qual é a minha diferença para vocês? Eu tenho desinibição de falar em público e gosto de estudar a doutrina e passar a doutrina para quem está aqui assistindo. Mas a gente é muito devedor ainda, a gente reconhece ainda. Né? Eu hoje, se parar comigo mesmo, até para poder me preservar, eu sei que eu me preservo só desencarnado, desencarnado não. Ele sabe tudo que a gente é, né? Mas eu sei exatamente por que eu estou no mundo de expiações e provas. Se eu fosse levado agora para o mundo de regeneração, eu ia trazer a perturbação lá. Eu tenho que ficar aqui me disciplinando ainda. A gente não tem perfeição, não. Os mais atacados são quem? Dirigentes de casa espírita, quem está na diretoria das atividades, né? Porque você está sendo observado o tempo todo, os ataques vão vir mesmo. E as ingratidões vão vir mesmo. Você vai ter que aprender a lidar com as ingratidões. Aí eu pego um terceiro texto. Emmanuel, de novo, no Caminho, Verdade e Vida. Agora o texto é 90.
ensejo ao bem. Gente, olha que lição maravilhosa, profunda, eu vou dizer para vocês também. Difícil, não é impossível. Vem falar sobre como Jesus reagiu diante de Judas. Vamos lembrar? Jesus foi avisado que ele seria traído. E é uma traição até estranha, né? Porque, vamos lá, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar esse assunto, mas Judas exigiu um saco com 20 moedas, não foi? 20 ou 30 moedas? Agora 30 moedas. Primeira coisa, ele não ficou com as moedas, então ele não queria dinheiro coisa nenhuma. Né? Ele jogou o dinheiro fora. E quando ele viu que o plano dele deu errado, veio o arrependimento, veio o remorso, o que ele fez? Se suicidou através do enforcamento. Então, quer dizer, ele amava o mestre. Primeiro ponto. Mas o que o Caibá Schutel, vou chamar o Caibá Schutel aqui, o que ele trabalhou com a gente? Falando assim, você lembra que um pouquinho antes, Jesus passou por uma figueira, e a figueira não estava produzindo nada, e Jesus secou a figueira? Judas ficou olhando, ele era o mais politizado de todos, e ele falou, peraí, Jesus tem poder para fazer isso, então se eu botar na mão dos meus inimigos, de repente ele faz isso com meus inimigos políticos também. Foi essa a intenção. Quando viu que não deu certo, ele se arrependeu e se suicidou, né? Mas o comportamento de Jesus com relação a ele fala assim, no momento em que ele recebe o beijo, ele fala assim, amigo, aqui vieste, amigo. Será que a gente ia chamar alguém de amigo? Sabia que a pessoa ia te trair, te colocar na mão dos guardas para... Gente, todo mundo já se espetou com espinho, né? Vocês conseguem imaginar uma coroa de espinho na cabeça cravada? O sangue caindo aqui? Você consegue andar? Teve até foi o Mel Gibson, né? Ele teve aquela pretensão de fazer aquele filme A Tentação de Cristo. Eu fui ver no cinema, fiquei uma semana com dor de cabeça, gente. Mas não recomendo para ninguém. Aquilo aí é violência no grau mais alto. E não teve nada de edificante ali. A gente sabe que realmente era muito violento o negócio. Foi aquilo mesmo. Mas para quê? Aquilo aí é melhor estudar o amor do que estudar aquela parte de violência, né? Mas o Emmanuel veio trabalhar o texto falando assim, é significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Ele já tinha ciência, já com respeito ao desvio de Judas. Já sabia. Comentaram até amorosamente o assunto na derradeira união, que foi a última ceia, né, com os discípulos. Ele não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando do cooperador transviado, beija-o a face, identificando perante os guardas, né, os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebeu a saudação carinhosa e diga, amigo, aqui vieste. O seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Até o último momento ele deu a chance dele, né, de ter um arrependimento, enfim. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, ele dá o título de amigo. Ele não retira a confiança do minuto primeiro, ele continua confiante, não maldiz, não se entrega a queixas inúteis e nem também recomenda a posteridade com acusações ao conceito menos digno. Aliás, eu não consigo entender, me perdoe aqui a crítica, né? Como é que uma pessoa que se diz cristã pega o sábado de aleluia e bota um boneco amarrado numa árvore para malhar o Judas, ainda bota o nome dos desafetos dele. Como é que se faz uma coisa dessa? Uma pessoa que, será que entende alguma coisa do cristianismo? Fica aí para vocês raciocinarem aí, né? Aí ele bota aqui, nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término dessa oportunidade, nada mais resta para ele do que a cruz do sacrifício. É difícil? É difícil. Não é impossível. Não é impossível mesmo. Eu vou usar um exemplo também, quando a gente fala da gente, as palavras têm mais força. Né? É uma pessoa que aprontou comigo. Não vou levar muito tempo para explicar o que ela fez, não, senão eu perder tempo. Mas eu, incomodado com aquilo, eu falei, peraí, agora o problema está em mim. Eu que estou incomodado. Então, como é que eu resolvo isso? Espírita faz prece quando acorda e quando dorme, né? Todo mundo aqui faz prece quando acorda e quando dorme? Mas faz assim, só pelo menos, me engana. Que tem que fazer, gente. Quando acorda é o Evangelho capítulo 27, né? Quando dorme é Santo Agostinho, aquela passagem do dia inteiro, né? Eu elegi a minha prece diurna para pensar naquela pessoa que aprontou comigo.
Aí eu pensava nela, o sentimento não era legal. Aí fui fazendo, repetindo. É só você não esquecer, tem que ter uma disciplina. Anota, não, bota ele na mesinha de cabeceira, né? Eu tenho que lembrar dele. Aí tu vai lembrando. Aí passado aí um mês e meio, eu fazia prece, já não era um sentimento de animosidade, era neutro. Tanto faz, tanto fez. Já é uma segunda etapa, legal, né? Aí daqui a pouco chega na terceira etapa, eu continuei fazendo. Aí eu passei por ele estava na calçada dele, assim, catando um matinho, né? Cuidando da calçada dele. E me bateu um sentimento de ternura. Eu falei, ih, rapaz, esse troço dá certo mesmo. Eu estava na bronca e comecei a ficar, né, tendo uma coisa boa, né? Eu falei, peraí, então o problema está aqui em mim, porque se eu guardar mágoa, guardar ódio de alguém, eu sou presa fácil dos espíritos quando chegar lá do outro lado. O que eles vão fazer comigo? Botar uma foto de quem eu odeio, quem eu estou com raiva na minha frente. Eu vou olhar, vai bater aquela coisa. Quem é que leu o Nosso Lar? Quem viu o filme Nosso Lar? Não viu o filme, não? O que aconteceu com o André Luiz quando o André Luiz chegou na casa dele? Tinha um outro homem na cama dele. Ele ficou com raiva, não foi? Foi para onde? Lá no umbral de novo, não foi? A região que eu falo umbral é aqui, né? Entre a crosta e as colônias lá, né? Gente, é só botar uma foto do camarada que eu tô com uma bronca com ele, aí vai falar, a culpa foi dele, não é minha, eu que não pacifiquei agora. Jesus não fala, reconcilia-te com o teu adversário o mais depressa possível para que ele não te entregue ao juiz. Ele usa aquela linguagem forte, né? Não entregar ao ministro da Justiça, você não seja lançado na prisão, onde haverá pranto e ranger de dentes. É isso que está falando para a gente. Espírita não tem que guardar mágoa de ninguém, a gente tem que olhar para as pessoas. Agora vamos pegar esses 3 textos aqui, para a gente juntar tudo, né? Até porque tem um segundo texto para a gente falar aqui rapidinho aí, né? Gente, a gente não consegue admirar. Quem é que gosta de planta? Você já viu quando você pega a semente? O Emmanuel fala sobre isso também num dos textos dele. Você plantou a semente, quando você plantou, colocou ela debaixo da terra, vai vir um montão de micro-organismos para se alimentar dela, ela tem que se desenvolver mais rápido que o micro-organismo. É um processo de sobrevivência ali, né? Quando saiu o primeiro brotinho aqui para fora, agora vai ter bicho aqui dentro se alimentando e vai ter os externos também, vai vir passarinho, vai vir inseto também se alimentar. Ele tem que crescer mais rápido do que aquilo ali, daquele processo. É luta o tempo todo. Mas quando você vê aquela árvore frondosa, né? Aquele caule, aquela coisa, que coisa maravilhosa, né? Tenta imaginar agora o espírito, simples e ignorante, começando a sua jornada, violento ainda, cata de alimentos. Eu estou com fome, eu mato para me alimentar. Aí daqui a pouco aquele que eu matei, eu chego no plano espiritual e encontro com ele. Aí daqui a pouco, intuitivamente, falei, não posso matar não. Eu vou ficar sofrendo, então peraí, eu tenho que me alimentar, mas usando minha inteligência sem prejudicar as pessoas. Se eu prejudicar as pessoas, eu vou ter que me ver com a lei de causa e efeito, né? Aí você começa a ver o desenvolvimento do espírito. Gente, por que a gente vai para o jardim zoológico que a gente consegue achar tão bonita a figura do leão, da onça, né? Da girafa? Vocês chegam perto do leão? Mas é bonito, né? A gente dá alimento, né? Procura criar aquele habitat. Por que a gente não consegue ver dessa maneira o espírito também? Porque eles que estão lá em cima, aqui na nossa vanguarda, aqui, a gente está aqui na retaguarda, né? Eles olham para a gente dessa maneira. Cara, são espíritos ainda recém-criados, estão mais próximos da origem do que do final, né? Porque, pô, nós só passamos pelo primitivo, estamos no mundo de expiações e provas que está regenerando, né? Ainda vai vir mundo de regenerado, mundo ditoso, mundo celeste, tem muita coisa para frente ainda, né? Mas a gente tem que aprender nesse momento a engolir a pessoa que está jogando crítica. E uma coisa que pelo menos eu observei muito nisso, a pessoa que foi ingrata e que jogou crítica, você continua trabalhando, daqui a pouco ela vem te pedir ajuda ou vem te pedir desculpa a qualquer momento. Né? Pelo menos isso aconteceu. Se não acontecer agora, vai acontecer do outro lado da vida. Daqui a pouco a pessoa vai ver, né, que a sua intenção nunca foi de prejudicar, ele vai ficar envergonhado de alguma maneira, ele vai pedir para reparar aquilo, para ajudar também, querer trabalhar também. Mas agora é a gente que tem que engolir, porque pisa no pé do ser humano é que você vai descobrir o ser humano. Né? Tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar no abrigo, mas dou uma apoiada para não sair. Coitado desse. Mineiro, né? Eu sou filho de mineiro com cearense, por isso que eu estou falando assim. Né? Aí os espíritos com dó da gente estão falando, vamos aprender o evangelho agora? Vamos colocar o evangelho na prática? Não tem outro caminho. Então ele vem falar para a gente, o que se deve pensar daqueles que recebendo a ingratidão, quando estão fazendo um benefício qualquer, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos.
Fala, nesse é mais egoísmo do que caridade. Eles estão mais próximos dos primeiros degraus de um mundo de expiações e provas, estou nem falando do mundo, né? Do que aqueles que estão nos últimos. Os que estão nos últimos vão receber ingratidão mesmo, vão ser atacados o tempo todo. Eu vou chegar no plano espiritual, o pessoal vai falar, você fez isso. Eu vou falar, alto lá, peraí, eu fiz até aqui, quando eu conheci a doutrina espírita, eu não fiz mais não. E a partir daqui eu teve arrependimento, se eu não reparei ainda, estou espiando ainda, vou reparar a qualquer momento, mas a hora que eu reparar, é bola para frente. Todo mundo aqui terminou o primeiro grau? A escola? Duvido vocês lembrarem quanto vocês tiraram em matemática no segundo bimestre do terceiro ano. Sabe por que vocês não lembram? Não interessa mais, eu já aprendi, passei. Eu já sei fazer aquilo tudo hoje. É assim também com a gente. A gente vai olhar para trás, eu já não mato mais, eu já não prejudico mais, aquilo eu fiz lá no passado, agora não. Já reparei o que eu fiz, a bola para frente, acabou. Então a gente vai ter ingratidão e quem vai estar sendo ingrato com a gente são os espíritos que ainda estão na retaguarda. A gente vai aprender isso. Alguém deu a mão para a gente, alguém teve paciência com a gente, né? A gente está aqui hoje. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem, não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais o serviço o esquece, Deus levará mais em conta do que se, com a sua ingratidão, o beneficiado vô-lo houvesse pago. E se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Isso é legal, ó. Se você for pago com a ingratidão, você está sendo testado. Vamos ver se realmente é fogo de palha só, ele está realmente aqui para trabalhar. Aí eu vou começar a entender por que Leon Denis, quando vem encarnar aqui, vai trabalhar em mina de carvão muito cedo, o pai gasta o dinheiro todo, ele tem que sustentar a família também, ajudar a família. Eu vou entender por que Chico Xavier vem para cá e fica órfão de 5 anos, com 5 anos de idade, vai morar com a madrinha espeta a barriga dele, né? Até a dona Cidália aparecer e reunir os filhos de novo. Eu vou aprender por que o Divaldo Pereira Franco passou uma infância tão na miséria, né? A vida inteira. Uma irmã dele se casa com uma pessoa rica, dizendo que ia tentar pagar os estudos dele, porque o Divaldo era o mais inteligente da família. Aí descobre que o marido estava traindo e se suicida, que foi a Nair. Olha o que esses espíritos passaram. Parece que essa dificuldade toda era para mostrar, está preparado mesmo para o mundo de expiações e provas? Porque ó, você vai topar com nós aqui que estamos aqui, nós somos rebeldes. A gente faz isso tudo mesmo, não tem jeito. A gente vai sair daqui agora, vai ligar a televisão, vai ver filme de bang bang, de um matando o outro, vai bater palma, falando, filmaço, pô, pode ver lá. Né? A gente é assim mesmo. Não tem jeito não, a gente está melhorando aos poucos. Agora já tem aí, os streams, né? Essas plataformas que tem, né? Netflix, né? Que a gente olha a sinopse, tem sinopse que é policial que vai se vingar, eu nem quero ver. Vou ver um filme que está alguém superando uma doença, né? Alguém ajudando, né? Aí sim, uma coisa que vai edificar, vai trazer uma coisa boa. Mas... Gente, o outro texto. Beneficência exclusiva. Será que Deus estabelece diferença entre os irmãos que estão aqui na Terra? Será que o sol só nasce para mim, não nasce para o... Ah, peraí, o sol tem uma região lá no trópico que ele não chega não. A gente vai falar, não, o sol é o mesmo para todos em todos os lugares. Né? É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Mesma religião que eu, de esquerda ou de direita igual a mim? Ah, tá falando de tudo, né? Crença, partido, opinião. E aí? Eu só vou praticar o bem, eu não vou praticar aquele não, porque aquele ali é... Desculpa aqui, né? A gente está na casa espírita, tem que falar, gente. Está falando nada demais aqui. É porque ele é Lula, o outro é Bolsonaro. Ah, eu vou deixar de fazer o bem para um e para o outro. Gente, me dói saber que teve casa espírita que fechou por causa de briga política. A diretoria rachou e a casa está fechada. Está tentando aí se reunir. Famílias, né? Aliás, fizeram uma estatística e chegou a quase a 30%, né? De relacionamentos que acabaram. E quando começou, as mensagens que a gente recebia nas nossas casas eram assim: os espíritos estão querendo provocar confusão, eles não querem nem saber, nenhum deles nem de direita nem de esquerda, eles só quer ver a briga entre vocês. Era aquele cenário igual antes da Segunda Guerra Mundial, que está lá no livro nosso lá, né? E a gente caiu igual patinho. Né? Eu faço 10 minutos com Emmanuel todo dia de manhã no YouTube. Já estou no vídeo 1200 e alguma coisa. Aí as pessoas viravam para mim e falavam, você tem que se posicionar. Eu falei, por quê? Aí se eu me posicionar para um lado, do que do outro, não vai assistir meu vídeo, vai. Eu estou falando de Jesus, não estou nem aí para política.
Por que eu vou ficar me metendo política? Né? Mas eu estou falando isso porque está na hora da gente agora reconciliar isso tudo, reconhecer a bobagem. Está na hora da gente aproveitar. Agora esfriou um pouquinho, né? Esfriou um pouquinho, mas esfriou. Está na hora de aproveitar, tá, gente? Então a resposta que ele dá aqui, ó, não, porquanto precisamente é o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Eu vi uma cena que até emociona, é bom pra gente, sabe? Uma pessoa que estava pedindo dinheiro para poder pagar uma passagem de ônibus para ir para a terra natal dele. E aí, uma pessoa que não é espírita, ela falou para ele assim, estava passando a passarela, e falou assim, você sabe se tem uma casa espírita aqui por perto? Procura lá, porque lá eles vão te ajudar. A gente tem fama disso, sabia, gente? Eles vão vir pedir para a gente cesta básica, a gente vai dar. Eles vão vir pedir roupa, a gente vai dar. Vai vir pedir dinheiro. A fama que a gente tem é disso. Já viu quantas obras sociais estão acontecendo no Brasil? E aí? E quantas casas espíritas estão... Aliás, o Bezerra de Menezes ele falou assim, na virada do século, chegou o momento em que a gente tem que promover as nossas casas espíritas, não só de casa de socorro e de estudo, mas principalmente em casa de transformação social. Então, o que o Bezerra de Menezes falou? Para a gente olhar qual é a necessidade maior aqui da redondeza e tentar ajudar o pessoal, e sem preocupação de se vai converter eles ou não. Né? Vai ajudando. A gente foi fazendo isso na nossa casa, tinha gente que vinha lá assistir reunião, vocês são espíritas, aí tem gente que não concordou, tem gente que gostou, tem gente que virou espírita, né? Vai fazendo. Né? E outra coisa também nesse ponto aqui, a pessoa não se dão conta. Semana passada, eu estava dando uma aula lá sobre parábola do bom samaritano. Né? Aí eu falei com o pessoal assim, gente, qual é a religião hoje aqui no Brasil que é a mais discriminada na opinião de vocês? Vou fazer mesmo que as pessoas olham e discriminam, não gostam. Qual vocês acham? Tem gente que fala Umbanda, as afro-brasileiras, tem gente que fala o candomblé, tem gente que fala o islamismo, por conta dos talibãs, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte, não vamos falar mais parábola do bom samaritano, não. Vamos falar assim, ó, parábola do bom macumbeiro. Para a gente poder entender, traz para os dias de hoje. Porque o que Jesus quis dizer? E, aliás, no livro Jesus no Lar, o Neio Lúcio, através do Chico Xavier, ele reescreve essa parábola. O nome da lição é A Parábola Relembrada. Na parábola mesmo, Jesus só fala do fariseu, do escriba, 3 personagens só que passaram pelo rapaz que estava lá. O que acontece? Como é que é a lição mesmo, a parábola? Veio um ladrão, roubou tudo da pessoa, não só roubou, como agrediu também, a pessoa estava machucada no chão, e todo mundo passava por ele e ia embora. Né? Até que chegou o bom macumbeiro, o bom samaritano, pegou no colo, cuidou das feridas, levou para uma instalação, botou para dormir, pagou para o dia seguinte, né? Falou, ó, se ele ficar aí 3 dias, 4 dias, quando eu voltar eu pago aqui a diária dele. Aí ele pergunta para aqueles que estavam ouvindo, quem é que fez a caridade de verdade? Foi o bom macumbeiro, o bom islâmico. Só que você vai pegar o Jesus no lar, ele fala assim, ó, a mulher quando passou falou, que pena que eu sou tão fraca, frágil, eu não consigo pegar esse homem no colo. E foi embora, não fez nada. O delegado, o juiz falou, peraí, eu quero testemunhas. Será que ele não é um criminoso? Quem foi que deixou a coisa ficar desse jeito? E todo mundo ia embora e ninguém dava atenção pro rapaz. Eu tenho um amigo que faz parte da diretoria lá do Leopoldo Machado. Ele sofreu um acidente de moto indo para o trabalho. Ele é auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado, mas estava indo de moto para o trabalho dele. Ele caiu da moto, fraturou o fêmur e quase perdeu a perna. E até que o socorro chegasse, ele levou mais de 1 hora que ele ficou no chão, a perna ficou muito inchada, né, por causa da hemorragia e tal. E ele falando, sabe o que mais me impressionou? Todo mundo passava por mim com o celular filmando, tirando foto para mostrar aí e nem perguntava se eu estava com sede, se eu estava, não ajudaram ele a ficar ali no chão, porque o argumento é aquele assim, não pode meter a mão, não, tem que esperar o profissional, o defesa civil, né, um enfermeiro chegar, e ele ficava ali no chão, né, agonizando, né, quase perdendo a perna. Ele teve que botar um titânio mesmo, né, botar aquela placa mesmo, né? Enfim. Qual é a resposta que ele coloca aqui? O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer qual é a crença, qual é a opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar até os inimigos?
se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Ah, mas quer ver eu dar uma pitadinha? Posso dar uma pitadinha nesse exemplo aqui? Que você está dirigindo seu carro na Avenida Brasil. Engarrafamento, parou. Por que parou? Está vindo um arrastão na tua direção. E de repente um rapaz, ou ele é baleado, ou está com risco de ser baleado aqui. Aí você, eu vou deixar ele morrer porque na verdade ele é um bandido. Ele está menos um. Bandido bom é bandido morto. Né? E aí, será que quem de nós aí virar para ele? Vem cá, entra aqui, meu filho. Você vai acabar morrendo aqui. Ou então ele está baleado, bota ele dentro do carro e vou levar para o hospital. Porque é o exemplo. O Chico Xavier, quando conta essa parábola do bom samaritano no programa Pinga Fogo, ele fala assim, já percebeu que todo mundo tem qualificação? Um é fariseu, o outro é juiz, outro não. Só um que não tem qualificação é a pessoa. Por quê? Porque a pessoa pode ser eu, pode ser você, pode ser todo mundo. Aí já pensou, alguém vira para mim, porque eu sou espírita não vai me ajudar? Porque eu sou flamenguista não vai me ajudar? Não, tem umas coisas que acontecem. A gente que é cristão não pode pensar dessa maneira, a gente que é espírita não pode pensar dessa maneira de jeito nenhum. Apareceu a oportunidade de ajudar, vamos ajudar, gente. Vamos ficar com a nossa consciência tranquila. E é tão interessante assim isso, que eu vou dar um último exemplo aqui, que a hora de fala demais, a hora passou rápido demais. Mas a gente foi fazer um encontro do Chico Xavier numa casa chamada Condessa Paula, que fica ali em Magalhães Bastos, e é uma casa que atende a moradores de rua. Aí, uma coisa que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro, quando você para no sinal, vem um garoto com um negócio que você não sabe nem o que é, uma água com alguma coisa que joga no teu vidro para limpar o vidro. Já viram isso? E ele vem te cobrar um valor ali, né? E é lógico que a minha reação no início era assim, pô, meu amigo, pergunta primeiro. Já era uma reação, né, Aí eu ouvi essa dirigente da casa falando, gente, são espíritos que estão tão doentes com a crise que está passando, estão tentando dar um jeito, estão ali, pelo menos não estão, né, cometendo crimes maiores, delitos maiores. Então o que eu comecei, ela falando, o que eu comecei a fazer? Eu pego uma nota de R$ 20 e vou lá no mercado e troco por 10 notas de 2, deixo as 2 notas ali, e quando aparecer eu só pego aquilo ali, nem peço R$ 2, para a maioria de nós não vai fazer falta, para algumas pessoas faz falta sim, a gente sabe que faz. Né? Quem está ganhando salário mínimo sabe que faz mesmo. Quem está desempregado faz. Mas se não estiver fazendo, ao invés de jogar aquela energia negativa para ele, pega R$ 2, entrega para o garoto, mas não é dar os R$ 2, não. É junto com isso dar aquela energia boa, aquele sentimento bom, meu filho, que Deus te ajude, que você vai. Começa a fazer isso. Aí vocês vão ver o resultado depois. Vai ser bem melhor do que essa reação aí que a gente tem, às vezes, de agressividade, né? A gente espera que as nossas palavras tenham sido de utilidade, mas só vão ter graça se a gente chegar em casa e ler de novo. Aí experimenta até discordar de mim, que eu não sou dono da verdade, não, hein? Pode chegar, não concordei com aquilo que ele falou, não. Tá? Mas o problema é a gente buscar, porque conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.